Blade, o vampiro caçador. A ideia do título em inglês era dizer que Blade é um caçador de vampiros, mas como o personagem é meio vampiro, podemos dizer que o título em português está meio certo. Na exibição original, esse episódio havia passado depois dos episódios com a Tabuleta do Tempo. Na primeira reprise, eles alteraram a ordem e anteciparam os episódios do Blade. A troca de ordem não cria grandes alterações, mas realmente ficou melhor adiantar a história de Blade, por causa de uma cena. O flashback não apresenta muitas mudanças na dublagem, mas temos essa cena da mulher sendo hospitalizada que não estava presente nos episódios anteriores. A Dra. Crawford reverteu minha mutação, mas não me curou. Homem-Aranha é um vampiro? Logo de cara, já vemos o caçador de vampiros. Eric Brooks, mais conhecido como Blade, é um Dunphy, nome dado ao híbrido de vampiro e humano. Por causa disso, ele não possui as mesmas fraquezas dos vampiros, podendo, por exemplo, andar normalmente à luz do dia. Além de ter capacidades sobre-humanas, fator de cura e uma chamada pseudo-imortalidade, Blade tem treinamento em lutas corpo a corpo e lutas com armas, como por exemplo facas e espadas. Essa foi a primeira vez que o personagem apareceu fora dos quadrinhos. Poucos anos depois, uma trilogia de filmes foi lançada. Em 2023, um novo filme do Blade será lançado, fazendo parte do universo cinematográfico da Marvel. O visual de Blade no desenho foi baseado no quadrinho Night Stalkers, lançado em 1992. Essa aparência também se manteve na primeira série de quadrinhos do herói, lançada em 1994. Lá, ele também usava uma moto parecida com essa do desenho. Como sempre, o jornal é de sábado, dia em que o desenho era exibido. O ano mostrado é 1996, mesmo ano da primeira exibição desse episódio. E temos mais uma história escrita por Ned Leeds, mas notem que seu sobrenome ficou faltando um S. Blade aciona um tipo de GPS e vai atrás da sua caça. Estranho que o velocímetro da moto não tem o número 60. No parque, Morbius faz mais uma vítima. Morbius! Deixe de ter essa gula por sangue! Precisa deixar, senão eu não posso ajudá-lo! Pelo jeito, nesse episódio liberaram o uso da palavra sangue em inglês. Apesar da censura dessa palavra, ele fala Bloodlust. Esse alimento o torna tão forte! Parecia que Morbius ia fugir de novo, mas dessa vez ele voltou para atacar o Aranha. Pra onde foi aquele banco de sangue voador? E novamente usam a palavra sangue. Interessante não falar em banco de plasma. O Aranha comenta sobre Felícia, na tentativa de fazer Morbius parar, mas não surte nenhum efeito. Então, Blade aparece e joga um tipo de gás na direção deles. O choro dos espreitadores noturnos soa como música para meus ouvidos. A espada de Blade tem um tipo de laser verde por causa da censura de objetos cortantes. Nos quadrinhos, Blade passou anos usando facas de madeira para atacar vampiros, até que chegou o quadrinho Night Stalkers, onde ele começa a usar uma espada. Notem que sua camisa aparece vermelha nessa cena e depois reaparece preta. Acredito que a camisa ia ser vermelha como nos quadrinhos, mas foi alterada depois, possivelmente por censura, já que essa cor é muito parecida com sangue. Em algumas poucas cenas durante o episódio, ainda dá pra ver a camisa na cor vermelha. Quem é o samurai na moto? O Aranha chama Blade de samurai por causa da sua espada, que nos quadrinhos era muito parecida com uma katana. Isso dá indícios que realmente a espada foi alterada durante a produção do episódio. Apesar de ser uma ideia bem legal, ter motos escalando prédios é bem exagerado. Os pneus da moto soltam lâminas, e assim, teoricamente, conseguem a tração necessária para subir o prédio. Esse motoqueiro espadachim rebolante quer destruir o Morbius, eu não posso permitir! Motoqueiro espadachim rebolante? É sério isso? Em inglês, ele fala Sword Swinging Biker, indicando que ele é um motoqueiro que balança uma espada. Achei estranho o fato de Morbius estar escalando o prédio e não voando para desviar da moto. Além disso, em uma cena, Blade parece estar na linha para atropelar o vampiro e na outra parece estar logo ao lado. Blade aperta novamente o botão da moto, mas agora ela atira um projétil que prende Morbius na parede. Spider aparece e evita que Blade atire um gás venenoso no vampiro, que aproveita o momento para fugir. Sua força é sobre-humana! Ótimo! Mais um maluco com um arsenal! O Aranha faz uma referência ao Justiceiro, quando ele fala de outra pessoa problemática com um grande arsenal de armas.
Detalhe que a legenda do Disney Plus está errada, e ele fala accident ao invés de arsenal. E essa granada que tem toda essa cena de explosão para soltar uma rede. Dá até para notar que a explosão foi reciclada de outro lugar. Blade então atira no Aranha um gás que ele diz ser letal. Alho? Você me borrifou com alho? Você é algum tipo especial de louco? Você consegue respirar? Muito mal. Esse gás foi feito com óleo volátil da família dos Allium. Você não pode ser um vampiro. Por quê? Porque você ainda está vivo. O caçador de vampiros fala que o gás é feito com plantas da família Allium. Em biologia, Allium seria classificado como um gênero, dentro da família das amarelidáceas, que inclui alhos, cebolas, entre outras coisas. Ei, espere aí. Eu tenho que lutar com você. Eu tenho que lutar com você? Em inglês, Blade fala exatamente o contrário. Ele diz que não tem nada a resolver com a aranha. Eu tenho algumas perguntas. O desenho mostra bem rapidamente que Blade fica com os olhos vermelhos e com presas na boca. Ele também tem presas. Será que tem uma convenção de vampiros na cidade? Quando Spider joga seu rastreador na moto, conseguimos ler BLD 20 na placa. BLD seriam as letras de Blade. Não se tem uma explicação exata do número, até porque entre várias cenas de Blade na moto, vemos essa em que a placa tem um fundo diferente e o número muda para 26. No meio das cenas de moto, onde muitas são recicladas, temos essa aqui com erros. Aparece um farol extra na cor verde, e esse coldre para seu atirador de gás está muito para frente se compararmos com algumas cenas anteriores. Eu vou deixar meu rastreador fazer o serviço para poder seguir. A minha síndrome de mutação está acontecendo. Eu tenho que achar o Dr. Connors. Minha síndrome de mutação? Em inglês, ele fala algo como doença da mutação. Morbius começa a seguir Blade, depois de reconhecer que o caçador de vampiros é uma grande ameaça à sua vida. Outro estudante da Empire State, Peter Parker, do Queens, voltou para casa hoje. Bem, eu estava seguindo o Homem-Aranha e não tive como ligar para casa. Sinto muito por todo o trabalho que causei. Estou tão aliviada. Eu só queria que você abandonasse esse serviço perigoso. A vantagem de ser um fotógrafo de jornal: pode sumir e dizer que estava atrás de notícias. Só achei a aparência de Peter um pouco diferente nessas cenas. O repórter então fala sobre Flash Thompson, dizendo que ele está sofrendo da doença da perda de plasma. Lembrando que no episódio passado, ele foi atacado por Morbius e Debra viu tudo. Mas uma testemunha ocular afirma que ele foi atacado por um assaltante misterioso. Assaltante fica parecendo que queria roubar. A ideia da palavra assailant é mais para alguém que ataca fisicamente outra pessoa. É isso! Ele parecia um vampiro. Um vampiro? Ótimo. Eu preciso disso como o Homem-Aranha precisa de vitaminas. Caramba, novamente um cara que faz retrato falado na polícia manda um desenho foda desse. E não parece ser o mesmo cara do episódio passado. Terry Lee faz esse comentário tosco. Era pra ser uma ironia, dizendo que o retrato falado não vai ter utilidade nenhuma. Essa cena é a que mais influencia na ordem lógica dos episódios, já que explica a volta de Connors e a necessidade de Spider usar o recombinador. Pena a Dra. Crawford ir lutar contra aquela praga na África. Mas suas informações me mostraram como controlar a sua condição. Resolveram trocar a Dra. Crawford pelo Dr. Connors. Fica parecendo que ela só foi um pretexto para fazer Kraven reaparecer. Agora, onde estava Connors durante esses últimos episódios? A última vez que ele havia aparecido foi na parte 2 dos 6 Traiçoeiros. Você tem que receber o tratamento neogênico a cada 24 horas ou transmutará de novo. Tudo bem. Só me lembre de trazer o bronzeador na próxima vez. Sempre que a coisa aperta, ele manda uma piadinha para tentar amenizar a situação. A universidade tem estado nervosa a respeito dos perigos da pesquisa genética, especialmente depois daquele episódio com Herbert Landon e a Corporação Brand. Landon e a Corporação Brand foram mostrados naquele episódio crossover com os X-Men. Para acalmar suas dúvidas, eu dobrei a segurança no laboratório recombinador. Acalmar suas dúvidas foi uma adaptação boa. Em inglês, ele fala algo como diminuir os seus medos. E depois, ele fala que aumentou a segurança no laboratório onde fica o recombinador neogênico. Precisava mesmo de mais segurança. No outro episódio, o recombinador tinha ficado largado em uma mesa da faculdade. Você acha que tem alguma chance deles acabarem com o laboratório neogênico? Possivelmente, mas se eu conseguir a verba da Fundação Toomes, pode ser que eles mudem de ideia. É só aparecer o dinheiro que eles esquecem as coisas, né? Em inglês, ao invés de pode ser que eles mudem de ideia, ele diz que talvez não importe mais. A legenda do Disney Plus está errada. Eles escrevem Toomes.
Me lembrou daquela tradução anterior, quando o Connor fala da escavação das tumbas. A escavação das tumbas deve fornecer à Universidade de Empire State o dinheiro para continuarmos nossa pesquisa. Eu tenho que deter o Morbius antes que ele ataque novamente. Parece que eu cheguei tarde. Ei, espere um minuto, Aranha. Tem mais um novo sugador de plasma na cidade agora. Eu vou rastrear a cidade antes daquela gracinha de presas com a moto e as bombas de alho. Spider chama Blade de gracinha, que acabou sendo uma adaptação da palavra fruitcake. Antigamente, a palavra era usada para falar de alguém que era maluco, mas hoje em dia, essa palavra ataca a sexualidade da pessoa. Outro detalhe é que ao invés de falar rastrear a cidade, ele fala rastrear a multidão em inglês. E agora que mostraram aquela cena perdida do flashback. Olhem, é o Homem-Aranha, ele é o responsável por isso. Levem ele! É surpreendente o quão rápido o público te deixa na mão quando eles acham que você é um monstro sugador de sangue. É o Homem-Aranha! Alguma coisa me diz que eles não querem meu autógrafo. Te deixa na mão é pouco. Em inglês, ele fala que as pessoas vão se voltar contra você. E mais uma vez usam a palavra blood. Pelo jeito, a censura liberou a palavra nesse episódio. Notem que a mulher que aparece à esquerda é a mesma que quase foi atacada pelo Aranha-Homem no episódio passado. O da direita lembra muito o Kraven. Era para ele ter uma barba, que só aparece na outra cena. O Aranha consegue encontrar Morbius e oferece ajuda para tentar curar sua mutação. Eu não quero a sua ajuda. Quando eu acordei esta noite, eu me senti diferente agora. Eu gosto dessa vida. Não podem me machucar porque eu não posso ser destruído. Eu sou imortal. De um episódio para o outro, Morbius resolve aceitar sua condição de vampiro. Na cena do seu rosto, sua boca muda de vermelho para marrom. Engraçado que nessa cena, ele rasgou a manga do uniforme, mas colocou a mão onde ainda tinha tecido. Blade aparece e acaba evitando que Spider perdesse muito plasma. Ele ainda não tomou uma dose completa de plasma, mas eu ainda me sinto fraco. Eu estou... Durante a luta, Morbius fica com o braço preso, mas antes que Blade desse o tiro final, o Aranha salva o vampiro novamente. Por que você fez isso? Por quê? Eu tenho que ajudá-lo. Eu o transformei em um vampiro. Você criou aquela criatura. E agora você quer salvá-lo depois de tudo que ele fez? Ele não quis se tornar um vampiro. Ele tem que ser destruído. Na versão que eu tenho em DVD, eles cortaram essa cena do Aranha dizendo que criou o Morbius. Aqui dá pra ver bem que o símbolo no peito do Aranha fica meio falhado. Isso acontece em algumas cenas desse episódio. Para que o aracnídeo não atrapalhe sua missão, Blade tenta derrubar ele do prédio. Essa cena do Aranha caindo foi reciclada do episódio dos 6 Traiçoeiros. Ei, é o Homem-Aranha! E ele parece doente! Não toque nele, ele pode ter veneno de aranha! Veneno de aranha foi uma boa adaptação. Em inglês, ela usa o termo cuties. Ele é muito usado por crianças, para falar de algum germe ou doença imaginária, que você pega ao encostar em alguém. E de novo, aparece essa mulher ruiva e o cara loiro. Pelo jeito, o Aranha não foi tão longe do local em que Morbius havia se alimentado. Ei, Homem-Aranha! Me dá o seu autógrafo. Se pegar cadeira elétrica, vai valer uma fortuna. A fama sobe na cabeça deles. Quase ideia do loirinho. O Aranha sendo perseguido e ele reclamando por não conseguir um autógrafo. Interessante que a censura deixou passar essa citação da cadeira elétrica. Essa é uma forma de pena de morte nos Estados Unidos. Essa cena do policial foi reciclada do episódio do Morbius. Os dois se mandaram e minha cabeça está latejando. Você está numa forma incrível essa noite, Aranha. É chato admitir, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda. Será que eu posso confiar num caçador de vampiros para me ajudar? Algo que devo destacar é que durante toda essa parte, eles lembram do rasgo no ombro do Spider, excluindo, é claro, as cenas recicladas, como essa aqui, por exemplo. Eu falho. Você tem que ficar calmo. Se derrotarmos o inimigo em uma batalha ou por partes, as consequências serão as mesmas. No cinema, está passando o filme do Drácula. O interessante é que ele é um personagem da Marvel nos quadrinhos, e o próprio Blade já lutou contra ele algumas vezes. Esse filme existe de verdade, e foi lançado em 1958. Notem que o nome do diretor Terence Fisher está escrito errado. Esse personagem se chama Whistler, um caçador de vampiros que treinou Blade desde jovem. Inicialmente, ele foi um personagem criado para o desenho, mas que foi levado adiante em outras mídias. Existe até uma disputa entre o roteirista do filme e o roteirista do desenho sobre quem teve a ideia de criar o personagem.
Nos quadrinhos, a pessoa que treinou Blade se chama Jamal Afari, mas o personagem havia sido citado somente em um quadrinho. Em alguns lugares, dizem que a aparência de Whistler é baseada na de Abraham Van Helsing dos quadrinhos da Marvel, mas a versão do desenho lembra mais o personagem Frank Drake, do quadrinho Tomb of Dracula, enquanto a versão do filme lembra o personagem Quincy Harker desse mesmo quadrinho. Esse vampiro é diferente. O Homem-Aranha disse que foi ele quem o criou. Como é possível? Muitas coisas são possíveis. Não importa o quanto aprendemos, ainda andamos tateando pela escuridão. Tateando até foi uma boa adaptação. Em inglês, ele usa a palavra charting, que tem o sentido de registrar em detalhes. E novamente, temos o detalhe vermelho na camisa de Blade. Todos os ataques aconteceram perto da Universidade de Empire State. Por que o Whistler? Quem sabe ele gosta da comida da lanchonete de lá. Você aqui! Vai em frente! Vai em frente! Faça! Prove que você é protetor dessas coisas sobre-humanas! Somente na dublagem em português, aparece Blade falando vai em frente 2 vezes. E pelo jeito, deu tempo dele passar em casa e arrumar aquele rasgo no seu uniforme. Lembrando que o Aranha conseguiu encontrar Blade porque deixou um rastreador na moto dele. Blade se livra da teia e ataca o Aranha. Engraçado é essa mesa que se organiza sozinha. Whistler pede para Blade parar, já que ele quer ouvir o que Spider tem a dizer. Perdoe o Blade se ele não é muito sociável. Nós temos trabalhado sozinhos por muito tempo. Trabalhar? O que vocês fazem? Vocês dois são vendedores de alho, é? Pelo jeito, o Aranha ainda não conseguiu superar aquele gás feito de alho. Alho? Você me borrifou com alho? Você é algum tipo especial de louco? Eu e o Blade somos caçadores de vampiros. Caçadores de vampiros? Sempre existiu um quadro de pessoas dedicadas a caçar Nosferatu. Nosferatu? Esse não é o nome de uma banda de rock alemã? Não. Este é o termo antigo para vampiros. Dessa vez até o Whistler riu. Não se tem definido de onde surgiu a palavra Nosferatu, mas normalmente é dito que significa vampiro na língua romena. Até existe uma banda com o nome Nosferatu, mas eles são ingleses. Spider fala sobre ser uma banda alemã, provavelmente fazendo referência ao filme alemão Nosferatu, criado em 1922. Quando jovem, eu fui treinado para caçá-los e agora estou passando essa tradição para o Blade. Ele é o filho de um homem vampiro que se apaixonou por uma mulher humana. A mãe dele se tornou Nosferatu mais tarde contra a sua vontade. Mas ela quis proteger o Blade desse mundo das trevas. Nos quadrinhos, é revelado que ambos os pais de Blade eram humanos. Porém, sua mãe foi mordida um pouco antes de Blade nascer, fazendo com que sua genética fosse alterada. Notem que ele foi deixado no orfanato em Nova Orleans. Nos quadrinhos, Blade nasceu em Londres e passou a maior parte do tempo caçando vampiros na Europa. O Blade fugiu e logo descobriu que ele era abençoado ou maldito por ser parte vampiro. Em uma das cenas, as cores na roupa de Blade ficam invertidas e depois voltam ao normal. Ele tem a agilidade, a força, a rapidez, mas não é afetado pela luz do sol. E ele é imune à necessidade de sugar sangue. Em inglês, ele não diz que Blade não precisa sugar sangue. Ele fala que Blade é imune ao veneno dos seus irmãos sugadores de sangue. Nas suas primeiras aparições nos quadrinhos, essa era a única coisa especial de Blade, a imunidade à mordida de vampiros. Agora ele sonha destruir todos aqueles que o condenaram a ser um desajustado da natureza para sempre. E ele anseia achar sua mãe novamente. Caramba, um dos meninos usa uma camisa muito parecida com a que Peter usava na primeira temporada. Eu direcionei sua raiva para onde devia. Proteger pessoas inocentes da praga dos vampiros. No DVD que eu tenho, cortaram essa cena da espada no alvo. Engraçado que na cena, ele joga uma espada de bambu que encaixa num buraco do alvo. Antes da censura avaliar, pode ter certeza que era uma lâmina que perfurava aquele alvo. Logo depois, tem uma cena do jovem Blade fazendo pose de fodão, mas dá pra ver que a espada volta para a mão dele. Ele pode pegar qualquer Nosferatu de uma forma que nenhum humano poderia. Bater não pode, mas pode matar vampiro com gás de alho e ainda mostrar esse grito dela morrendo. Ok, então. Você está dizendo que existem mais vampiros aí fora? Cada país do mundo tem aqueles que carregam um gene mutante responsável por essa síndrome. Pelo jeito, todo mundo que é diferente nesse desenho vão dizer que é um mutante. Pode até não ser errado falar assim, mas fica parecendo que todo mundo é igual aos X-Men. Os sintomas da síndrome incluem reações mortais por um tipo de planta, aloides e raios ultravioleta. Whistler fala aloides, mas não dá pra ter certeza do que é em português.
Em inglês, ele fala alloy, que pode ser traduzido como uma liga metálica. Os corpos dos vampiros queimam ferro depressa demais. Precisam roubar plasma para obter o ferro. Bom, isso parece com Morbius. Essa explicação é uma das teorias de por que vampiros bebem sangue. A falta de ferro no corpo causa anemia, e explicaria, por exemplo, por que eles são pálidos. Como o sangue normalmente é rico em ferro, os vampiros iriam atrás desse alimento. Ele é o resultado de uma experiência com uma máquina chamada recombinador neogênico. Uma máquina de criar vampiros? Em inglês, Blade não fala que é uma máquina de criar vampiros, e sim que pode criar vampiros. Você tem que me mostrar onde fica esta máquina. Eu tenho que destruir. Ei, espere aí, eu preciso dessa máquina para transformar o Morbius novamente em humano. Cortaram uma zoeira do Aranha na dublagem em português. Em inglês, ele chama Blade de Fang Face, que seria algo como cara de presa. Ele falou que precisa da máquina para fazer Morbius voltar ao normal, mas nem comenta que ele mesmo está recebendo doses do recombinador. Blade tenta atirar um projétil em Spider, mas é atrapalhado por Whistler. Estranho que em um momento a munição é pequena e tem tipo uma ponta, mas depois fica grande e achatada. Se o Homem-Aranha pode transformar de volta o Morbius, talvez possa ajudar você também. Você sabe tanto quanto eu que ao ficar mais velho você se parece mais com um vampiro. Você precisa de plasma. O soro que você me dá faz essa necessidade desaparecer. Certo, Blade, mas já está perdendo o efeito. Essa conversa confirma que Blade precisa de plasma, mas que a necessidade é suprida por um soro especial. O problema é que a dublagem brasileira causa um pouco de confusão, já que o Whistler tinha falado isso aqui há um tempo atrás. E ele é imune à necessidade de sugar sangue. Blade fala que precisa dos seus poderes de vampiro para encontrar sua mãe e destruir outros vampiros. Enquanto Whistler critica a busca de vingança dele, Spider volta e furta um equipamento. Ladrão! Dá pra ver a camisa de Blade toda vermelha nessa cena. Depois, vemos que a placa da moto mudou novamente. Seu fundo está mais claro e parece estar escrito 2D ao invés de 20. Ao contrário dos mitos sobre vampiros, o Blade não usa só alho. É combinado com uma bactéria rara. Telefone, Peter. É Mary Jane. Por algum motivo, o desenho quis que o alho usado por Blade fosse especial e colocaram essa bactéria rara no meio. Peter recebe uma ligação de Mary Jane, mas fica com medo das consequências. Ele lembra do pavor que ela teve ao ver o Aranha-Homem e não quer que isso aconteça de novo. Enquanto ele fica preocupado com a sua mutação, a tia May fica assim. Ah, o amor dos jovens. A polícia quer se encontrar daqui a meia hora no Hall Lashman com os amigos dos estudantes que ficaram doentes. Você deveria ir lá, nós podemos conversar mais tarde, no jantar. Eita, mudaram a voz da Mary Jane nesse episódio. Ao invés de Hall Lashman, ela fala o nome Lehman em inglês. Além disso, ela não fala nada sobre horários em inglês. Depois, ao invés de deveria ir lá, Mary Jane fala que ele deveria estar aqui, indicando que ela já estava perto do salão. Talvez eu consiga algumas pistas do modo de agir de Morbius. Certo, eu encontro você lá. Em inglês, Peter não fala sobre o modo de agir de Morbius, e sim do paradeiro dele. No Lehman Hall, Terry Lee tenta reunir o máximo de provas, para entender o que está acontecendo. Quando Peter chega ao local, temos outra reciclagem do episódio dos 6 traiçoeiros. Notem que Debra havia aparecido do lado direito, mas nessa outra cena, ela simplesmente some. Você sempre acha o Homem-Aranha depresso o bastante para conseguir fotos dele. Por que não me conta onde posso encontrá-lo? As coisas não são bem assim. O que há com você? Está protegendo sua grana enquanto pessoas inocentes têm sido machucadas. Notamos que o Dr. Connors também some do lugar. Além disso, parecia que a cadeira que Mary Jane estava era a segunda da frente do palco, mas aqui parece bem distante. Eu sei que você e a senhorita Hardy aqui estavam namorando antes que Michael Morbius aparecesse. Você parece ter muito a lucrar com isso. Isso é mentira! Agora tem esse cara de roupa verde que aparece nessa cena e já some na outra. Felícia, espera! Eu ainda não terminei. Então me prenda ou deixe eu ir, mas eu não tenho que escutar isso. Certo, pode ir, mas lembre-se, estou de olho em você. Em inglês, Peter não fala sobre prender, e sim sobre fichar. A adaptação foi boa, deixando melhor de falar e de entender. Depois dessa, fica bem difícil gostar da inspetora Lee. Ela esculhambou pesado Peter e ainda sacaneou com Felícia. Peter continua se culpando pela transformação de Morbius e diz para Felícia que fará de tudo para trazê-lo de volta. Incomodada com a situação, Mary Jane resolve chamar Harry para sair com ela. Esse é um jogo que você não pode ganhar, Sr. Parker. Eu sugarei a última gota do seu ser. A última gota do seu ser.
Em inglês, Morbius diz que vai sugar até a medula de Peter. No caso, está falando da medula óssea vermelha, aquela que é responsável pela produção de células sanguíneas. Morbius estava até agora há pouco se gabando de ser mais forte que os humanos e que não queria voltar ao normal, mas também não quer ser visto por Felicia. Morbius então entra no laboratório e furta o recombinador neogênico. Toscos são esses guardinhas que nem conseguem ver o vampiro passando na frente deles. No topo do prédio, Blade joga uma luz solar artificial no vampiro. Ele foi ao local para destruir o recombinador, mas acabou encontrando com Morbius. Por causa da censura que evita mostrar vidro quebrando, o tijolo bate na luz e ela simplesmente desliga. E ele joga o recombinador em cima do Blade. Esse daí parece mais resistente. O outro quebrou quando Morbius caiu em cima dele. Blade perde sua espada na luta e ainda vê suas armas sendo usadas contra si mesmo. Até mesmo a moto é jogada nele. Depois de algumas cenas recicladas, Morbius carrega o caçador de vampiros pelo céu. O mundo inteiro se tornará vampiro! Então, você e os da sua raça é que serão os desajustados a serem caçados! Passou alguns episódios tentando se curar, e agora ele resolve fazer a mesma coisa que o lagarto. Todos os homens, mulheres e crianças, eu posso transformar todos! Chega de sofrimento, chega de dor! O Aranha chega no local e consegue salvar Blade. A primeira regra do Homem-Aranha para caçar vampiros é nunca deixe eles vencerem você. Nunca deixe eles vencerem? Em inglês, ele diz que a regra é não deixar que eles te vejam suar. O sentido seria não demonstrar que você está ansioso ou com medo, algo que o Aranha faz muito bem. Essa fala parece ter sido baseada numa propaganda do desodorante Dry Idea. Never let them see you sweat. That's what Dry Idea Solid is all about. As cenas da fábrica foram recicladas do episódio do Duende Macabro. Em algumas, até adicionaram fumaça na chaminé. Morbius se solta e volta para o prédio para pegar o recombinador neogênico. O Aranha dá uma carona para Blade na perseguição ao vampiro. Essa cena do poste foi reciclada do episódio do Venom. Apesar dos esforços da dupla, o vampiro consegue levar o recombinador com ele. E a sua teia quase o prendeu desta vez. Eu peguei emprestado de você um pouco do gás repelente de vampiros e misturei na minha teia, mas eu o diluí porque eu quero o Morbius vivo. Eu achei que isso ia segurá-lo mais um pouco. Ele acha mesmo que uma teia concentrada de alho mataria Morbius? O vampiro não pareceu ter tantos problemas com aquele gás que Blade jogou. Eu não tenho opção a não ser trabalhar com esse caçador. Eu tenho que conseguir o recombinador de volta. A minha vida depende disso. Notem que a moto de Blade voltou a ter somente o farol normal. Aquele triplo de luz ultravioleta sumiu. Além disso, é bem estranho o Blade subir na moto, sendo que o capacete ainda está em cima dela. O caçador de vampiros aciona um tipo de localizador e uma coordenada aparece na tela. Interessante que essa coordenada fica dentro do estado de Nova York, só que a uns 170 km de distância da cidade de Nova York, local onde eles estão agora. Depois de várias cenas recicladas de Blade descendo do prédio com sua moto, o episódio acaba. Algo que eu notei só agora é que nos créditos desta temporada, Terry Lee aparece como detetive. No episódio de Mistério, só tínhamos o nome dela nos créditos. Muito da história de Blade como conhecemos atualmente foi influenciado por esse episódio e pelo filme de 98. Ao longo do tempo, os quadrinhos começaram a revelar novas informações do personagem, mas tentando não alterar as coisas que já existiam. Blade teve sua primeira aparição no quadrinho Tomb of Dracula, edição 10, lançado em 1973, mas só foi receber um quadrinho próprio em 1994. Nessa época, ele não tinha superpoderes, sendo somente imune à transformação por mordidas de vampiro. Porém, no quadrinho Peter Parker Spider-Man edição 8, Morbius dá uma mordida em Blade, o que aparentemente libera vários poderes no caçador de vampiros, deixando-o parecido com suas versões do desenho e do filme. Em 2006, no quadrinho Blade Volume 4, foi dito que ele sempre foi um híbrido de vampiro e humano, mostrando que ele não tinha somente imunidade a mordidas desde o nascimento. Além disso, em outra edição dessa série, ele fala que essa mordida que tomou de Morbius não fez qualquer diferença na sua fisiologia. Blade e Morbius já se enfrentaram algumas vezes nos quadrinhos. A primeira foi em Fear Volume 1, edição 24, lançada em 1974. Como já comentamos em outro vídeo, eles se encontram com a Aranha, no quadrinho Midnight Suns Volume 1, edição 3, para enfrentar o monstro Spider-X. Além disso, tem uma cena no filme do Blade em que Morbius aparecia, só que ela foi cortada antes do filme ser lançado. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a você que vem prestigiar o nosso trabalho.
No próximo episódio, Blade e Aranha vão atrás de Morbius novamente. Até a próxima!